Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: Que a paz esteja com todos vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: Por que estão tão assustados? Por que estão com tantas dúvidas na cabeça? Olhem minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo, não fantasma. O fantasma não tem carne, coisa que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: Vocês têm alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: Enquanto eu ainda estava com vocês, eu disse que tudo isso tinha que acontecer. Tudo que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, no livro dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre arrependimento e o pecado dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de Eugênio, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor. Eu não acredito. Se eu não ver o sinal dos pés da mão dele e não tocar ali, eu não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Paz esteja com todos vocês. Em seguida disse a Tomé: Veja as minhas mãos. Coloque seus dedos nelas. Ponha sua mão do meu lado. E veja. Meu Senhor e meu Deus. Você creu quando me viu? Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos na beira do lago da Galiléia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamados Gêmeos, Natanael, que era de Canaã, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Eu também vou. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Não! Nada! Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. O discípulo que Jesus amava disse a Pedro: Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor Jesus, vestiu a capa, pois havia tirado roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então disse Jesus: Tragam algum desses peixes que vocês acabaram de pescar. E Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. E Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, sente-se aqui.
Você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. Então Tome Jesus conta das minhas ovelhas. perguntou pela segunda vez. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse outra vez. Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez. Simão, filho de João, você me ama? Senhor, tudo sabe. E o Senhor sabe que eu amo. Pois quando você era moço, você aprontava e ia onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, e alguém vai amarrá-las e levá-lo para onde você não quer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro. Venha comigo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus. Senhor, e o que há de fazer? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Venha comigo. Então se espalhou a notícia entre os seguidores de Jesus, a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso, ele apenas disse: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Este é o discípulo que falou dessas coisas e as escreveu. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem, uma por uma, escritas em um livro, não caberiam livros no mundo para serem escritos. Tomé fez uma atitude tão chata que ficou tão feio, né? A gente acha tão ridículo, mas muitas vezes nós fazemos isso. Nós demoramos a crer, demoramos a acreditar nas coisas de Deus, nos milagres que Ele faz na nossa vida, no tanto que Ele fez para nos salvar. Em contraste também está Pedro. Pedro, Jesus dá uma grande missão para ele. Jesus conhecia o coração de Pedro e conhece teu coração também, e o meu. Jesus lança um grande desafio para Pedro. E ele sabia que ele ia ser um grande apóstolo, que ele ia pegar para multidões, que ele ia cumprir a sua missão. E Jesus prepara ele. Jesus quer preparar hoje você para cumprir a grande missão de levar essa mensagem ao mundo. Pedro se torna um grande pregador. E você? E eu? Você vai anunciar para as pessoas que Jesus morreu por você, por mim, pelos nossos pecados? Anunciar para as pessoas que Ele ressuscitou, que Ele vive, que Ele voltará para nos buscar? Sabe, quando Jesus perguntou 3 vezes, você me ama? Às vezes a gente confunde, a gente leva a palavra amor assim muito, de maneira muito leviana. Você ama Jesus de verdade? Você tem falado isso para Ele? Na oração fala: Jesus, eu te amo, porque você fez isso para mim, por tanto que você fez por mim, porque eu não consigo viver sem Jesus. Você precisa de ter um relacionamento íntimo, sério com Jesus, para você entender que Ele é um grande amigo, um grande pai, um grande rei, que Ele te ama e faz tudo por você, deu a vida por você. E que você possa cumprir a missão que Ele nos deu. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Jesus, obrigado, Senhor, porque nos deste essa grande missão, porque o Senhor conhece o nosso coração, porque o Senhor nos ajuda, nos salva, nos ama. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E até semana que vem.